Bora lá, fiel, bora para mais um vídeo aqui no canal, galera, trazendo para vocês o pós-jogo de Corinthians 2, Botafogo 2. Corinthians merecia ter ganhado ou não? Comenta aqui abaixo já a opinião de vocês. Bora ver aqui o que o Neto falou sobre esse empate do Corinthians. Corinthians empatou com gols aí do Ranieri e também do Gustavo Henrique. Comenta abaixo o que você achou desse jogo. Sem mais enrolações, bora pro vídeo, galera. Craque Neto, eu tenho... Só um minuto, que eu preciso Fica desculpa à do vontade, Godoy. fica à vontade. Ranieri chegou pra falar com o Caio Capato. Pode falar pra ele aí, Caio Capato, que esse cara, pra mim, é um dos maiores volantes da história do Corinthians. E pra mim, ele é o melhor jogador do Corinthians, é esse rapaz, Ranieri aí. Pode deixar, craque Neto. Vou passar o recado para ele aqui na minha pergunta. Foi uma pressão que a gente treinou durante a semana. A gente sabia que eles forçavam esse jogo por dentro. Eu tentei dar um pouco de espaço para o Newton, para o goleiro achar que ele estava livre. E aí dar esse passe dentro. E depois que eu vi que ele baixou a cabeça para fazer o passe, eu dei um sprint para roubar a bola. E o Dieguinho, eu não esperava menos dele. Eu acho que é um garoto que muito humilde, que trabalha com a gente, que não tem boca para falar nada com ninguém. É um menino que todo dia chega ali na sua humildade, trabalha do jeito que tem que trabalhar, faz o que tem que fazer, ouve a gente, isso é que é o mais importante. Então, acho que se ele tivesse a decisão de chutar, eu também respeitaria, mas eu acho que o que ele fez foi interessante, foi legal, porque ele mostra esse lado de trabalho em grupo que ele tem, e eu fico feliz por ele ter tocado ali e eu ter feito o gol. Daniel, eu tô ao vivo no apito final na tela da Band. O craque Neto primeiro fala para te elogiar, diz que para ele você é um dos melhores volantes da América e do mundo no momento. E eu queria que você ressaltasse os teus dois lados, tanto o lado defensivo, que foi o que primeiro chamou a atenção para que o Corinthians pudesse te contratar, quanto a tua qualidade, como você falava na primeira pergunta, ofensiva, de fazer aquela pressão, de ter essa leitura de jogo, de estar cada vez mais experiente para poder acrescentar também finalizando e fazendo gol. Eu agradeço as palavras do Neto, eu acho que é importante demais para a gente receber um elogio de um cara que é ídolo no clube que a gente está jogando. Acho que é muito importante ficar agradecido. Acho que falta bastante ainda para ser melhor volante da América e do mundo, mas fico feliz que ele enxergue dessa maneira. Cara, eu acho que eu tenho muito a acrescentar para o Corinthians. Eu fico feliz por estar ajudando com gols. Espero poder marcar mais, poder ajudar mais na nossa pressão ofensiva também. E principalmente na nossa criação lá de trás. Eu acho que é algo que não escondo de ninguém, eu tenho muito a melhorar e eu trabalho para isso, eu trabalho para evoluir nessa parte. Acho que existem muitos exageros de algumas partes, já ouvi muita coisa falando que eu não sirvo para criação, mas isso é coisa de quem não entende futebol. Eu acho que eu acrescento bastante, eu consigo ajudar e eu tenho muito a evoluir também nessa parte. Mas quanto mais eu puder ajudar, seja na pressão ofensiva, seja marcação em bloco baixo, seja pressionar o nosso adversário, eu acho que eu vou estar feliz, eu preciso contribuir com a minha parte para o Corinthians. Eu fico feliz do gol ter saído num momento que a gente estava pressionando, numa roubada de bola, para mostrar que nossa parte defensiva também pode ajudar a fazer gols. O time jogou o primeiro tempo todo forte nessa marcação. A tua roubada de bola mostra como estavam todos ligados. O Botafogo pouco criou, teve só um chute ali que depois foi marcado de impedimento. E aí deu aqueles 10 minutos que de repente parece que o Corinthians parou e o Botafogo, vocês colocaram o Botafogo no jogo. Você concorda com isso? O Corinthians recolocou o Botafogo no jogo? Cara, não sei, eu acho que seria normal depois de fazer 1-0 ter uma certa pressão no primeiro tempo. A questão do primeiro tempo, eu acho que a gente dominou ele de ponta a ponta. A gente está jogando contra um time que foi campeão da Libertadores há um tempo atrás, é um time que tem um elenco muito qualificado e não está jogando contra ninguém. Seria normal a gente sofrer um pouco de pressão. Eu acho que no segundo tempo a gente deixou um pouco a desejar. Eles têm a parte boa deles também, tem qualidades, tem um treinador que é inteligente também, que sabe ver onde estão errando, então acho que isso ajudou um pouco a empreitada deles no segundo tempo e não acho que a gente colocou eles no jogo, não. Existe um adversário do lado também que tem qualidade e que em algum momento vai nos pressionar também. Ô, Ranieri, depois do jogo do São Paulo, o Yuri Alberto falou que vocês ainda estariam buscando a vaga na Libertadores, que vocês ainda tratariam o brasileiro com essa importância. Depois de uma derrota com o Cruzeiro e agora esse empate, como vocês, jogadores, enxergam a prioridade do Campeonato Brasileiro nesse momento, visto que tem mais 2 jogos e o jogo da Copa do Brasil, que com certeza é a prioridade de vocês? Eu acho que a prioridade é vencer os 2 jogos. Você concorda que se a gente for para a semifinal com 2 triunfos, nosso ânimo vai estar muito maior do que se for com 2 resultados negativos? Então eu acho que é importante demais para a gente vencer esses 2 últimos jogos, porque
será muito importante para a gente chegar nas duas semifinais, nos jogos que a gente tem contra o Cruzeiro com 2 vitórias. Então acho que a prioridade é essa, vencer. O jogo que tiver para jogar a gente tem que vencer, porque é importante tanto psicologicamente quanto taticamente. Se a gente está vencendo, a gente está evoluindo. Então ir para uma semifinal sabendo que a gente está evoluindo, sabendo que a gente está conseguindo resultados positivos, eu acho que essa é a prioridade maior. Eu tenho mais uma. Tu deve ter visto, né, a polêmica do segundo gol, do gol de empate. A bola saiu ou não? Eu quero perguntar a tua opinião. Não saiu não. Segurei certinho ali, deu tempo certinho de poder dominar ela, depois dar mais um toque antes dela sair. Eu também já vi alguns vídeos aqui, já me mandaram. Eu acho que não saiu não, minha opinião é essa. O empate hoje, imagino que não era o resultado esperado por vocês, né? Bora. Uma vez o Corinthians ele acaba, entre aspas, sendo salvo por uma jogada individual. Foi tu ali no gol de empate. O Corinthians ainda é muito dependente de jogadores que consigam algo individualmente, trazendo recentemente para o jogo contra o São Paulo. Teve o Memphis ali conquistando fazendo o gol que selou a vitória. Hoje tu trazendo o gol que trouxe o empate, pensando numa Copa do Brasil. Será que não é pouco para esse Corinthians? Eu acho que a gente não depende disso só não. Acho que no tanto que a gente construiu um primeiro gol dentro do jogo numa pressão muito forte, a gente acabou no segundo tempo não controlando bem o jogo e não tendo, né, as melhores oportunidades, acabamos tomando um empate. E é claro que nesse cenário, com um jogo muito difícil, muito fechado, a jogada individual ela vira uma forte opção e graças a Deus eu pude entrar hoje e dar essa jogada para a equipe para a gente sair com o empate. Vitinho, pegando um pouco de carona na pergunta da Bianca, eu estou ao vivo no apito final, o Craque Neto está lá com a gente. Você acha que essa tua individualidade, essa tua capacidade de drible na beirada, pode ser justamente o que vai te fazer brigar por uma vaga no time titular nessa fase final em que o Corinthians briga por um título na Copa do Brasil? É esse o teu principal trunfo para conseguir uma vaga entre os 11? Todo mundo me conhece pela minha jogada individual, sim. É claro que isso de ser titular ou não ser titular não é uma coisa que eu paro para pensar muito. Eu quero estar jogando e se solicitado começar jogando, se solicitado estar no banco, estar preparado, estar pronto. A gente aqui é uma equipe, né? Então qualquer um que estiver em campo vai entrar para dar o melhor para que o time alcance o objetivo, e comigo dentro de campo não foi diferente. Então eu tive a oportunidade de entrar hoje, usar essa minha qualidade individual para que a gente conseguisse esse resultado, né? Lógico que não é o esperado, mas graças a Deus deu certo e a gente não sai daqui, né, derrotado. Vitinho, frequentemente a gente comenta, escuta sobre a diferença do Corinthians no Brasileirão para a Copa do Brasil. Já conversamos com alguns jogadores que dizem que o elenco identifica isso, também conversa sobre isso, para manter a intensidade da Copa do Brasil também no Brasileirão, mas que tem havido uma dificuldade de conseguir isso. Recentemente agora no Mineirão, depois do jogo contra o Cruzeiro, o Gustavo Henrique chegou a falar: já estou de saco cheio, porque a gente fala, conversa, mas essa atitude não muda no Brasileirão. O que acontece o Corinthians não conseguir repetir no Brasileirão a mesma pegada que a gente assiste na Copa do Brasil? Não sabendo o que eu vou te falar, acho que em algumas circunstâncias sim, em outras não. A gente acabou não tendo resultado positivo aqui com o Ceará, no jogo onde a gente é predominante, né, cria as melhores jogadas, tem um gol impedido e a gente acaba sendo derrotado. E no meu ver a gente não perdeu por falta de atitude, né? A gente perdeu por um detalhe, o adversário conseguiu fazer um gol na gente, né, e se fechou e a gente não conseguiu fazer o gol, mas na maior parte do tempo a gente teve uma atitude muito boa, a gente manteve o adversário no campo de defesa, foi impressionante e por uma infelicidade a gente não acabou vencendo, né? O jogo do Cruzeiro já é um jogo totalmente diferente, onde a gente não conseguiu implementar a nossa ideia, não conseguiu implementar o nosso jogo dentro da partida e acabou sendo um pouco... foi sufocado dentro da partida. E foi um jogo onde a gente não encontrou nenhuma dessas estratégias dentro do jogo. Então são situações diferentes. Eu acho que hoje é muito fácil a gente colocar a culpa também só na atitude. Às vezes a gente errou taticamente, a gente estava mal organizado dentro do jogo e acabou que não deu resultado. Às vezes a nossa pressão não conseguiu ser efetiva porque a gente não estava bem posicionado, ou por a gente duvidar em algum momento se é para dar um bote, se não é, se é para recuar, se não é, sabe? Em alguns momentos
Eu penso que a gente pode fazer um pouco mais de falta no jogo, que isso também ajuda, né? Isso também faz parte do jogo e a gente acaba não fazendo. Então, é muito relevante isso. Eu não penso que nosso problema só seja atitude ou comportamento ou intensidade. A gente tenta fazer e principalmente em jogos dentro de casa a gente consegue fazer muito bem, a torcida também. Vem cá. Daquilo que o Corinthians está jogando nos últimos jogos, o Corinthians briga com o Cruzeiro de igual para igual? Não mais. Não mais. Para você, mano. Não, briga com a minha saúde, só. Para você. Não, o Cruzeiro é mais time. Cara, se o Dorival Júnior não tiver o entendimento do que é o Corinthians e de como jogar com a camisa do Corinthians, fica difícil. Porque é inacreditável, na hora que a equipe do Botafogo substitui, o Dorival Júnior fica com a mesma... Cara, não dá. Se jogar essa bolinha, o Cruzeiro passa. Agora, se jogar de uma maneira diferente, porque é inacreditável, Memphis machucado de novo, o Yuri Alberto andando em campo, pior jogo com a camisa do Corinthians, e também o Garro que não deu um chute no gol e não fez um gol no Campeonato Brasileiro. Mas, já vamos girar o rumo aqui, vamos virar o rumo dessa prosa aqui para falar a respeito de um outro empate. Esse empate na Neoquímica Arena entre Corinthians e Botafogo. A partida terminou empatada. E, André, começo com você. Boa noite, André Kifuri. Boa noite. André, o que você achou de uma partida que, até certo ponto, foi uma partida com belos gols, foi uma partida pegada, nervosa, que, lógico, o empate não é bom para ninguém, mas no fim das contas, ambos subiram na tabela com esse empate. Boa tarde para você. Obrigado pela oportunidade de falar a respeito mais tarde do programa, né? Sobre a chegada do Flamengo. Eu, o Rafael Marques e a Marcela Rafael estivemos bastante, no YouTube da ESPN hoje pela manhã, por mais ou menos 5 horas. Mas sempre tem alguma coisa que a gente não conseguiu falar. A gente vai ter também a oportunidade aqui agora há pouco. O assunto é obrigatório. O primeiro tetracampeão, um clube brasileiro na Libertadores, chegou com uma grande festa. Infelizmente, houve ali um probleminha no final, mas vamos tratar desse assunto. Sobre o jogo de hoje, é um desses jogos de futebol que poderiam muito facilmente ter um resultado bem diferente do 2-2, que foi o resultado final. Porque o Corinthians fez um primeiro tempo bastante bom, bem interessante, e não dá nunca para falar de um jogo de futebol só mencionando uma equipe. O Botafogo fez um jogo pouco inteligente, eu entendo, no primeiro tempo, tentando atacar muito pelo centro do campo, esquecendo um pouco os corredores. Uma falha que foi corrigida no segundo tempo, quando o Botafogo reage, melhora, vira e quase faz 3-1. Por isso que eu disse que o resultado poderia ter sido bem diferente desse 2-2. E o Corinthians não conseguiu acompanhar o nível de qualidade do seu primeiro tempo na segunda parte. Tomou um susto, levou o empate, levou o gol da virada, quase levou o terceiro. Pressionou, empatou. O Botafogo ainda teve alguma chance de vencer o jogo no final. O Corinthians mais uma vez mostra rendimentos bem distintos entre um tempo e outro. Isso tem sido uma marca do time nesse Campeonato Brasileiro, aliás, na temporada. E alterna o seu nível de competitividade, mesmo dentro de casa, de uma forma que não é interessante, ao contrário, é preocupante. Eu absolvo a comissão técnica do Corinthians pelo Campeonato Brasileiro que tem sido feito. Esse é um clube que tem problemas demais para que se exija da comissão técnica, seja quem for o treinador, que o time faça um bom papel num campeonato como o brasileiro, mas numa situação de Copa do Brasil, em que outros fatores são decisivos, a parte estratégica, sorte, falta de sorte no emparceramento dos adversários, o momento em que os encontros acontecem, o Corinthians claramente está tratando de colocar os seus principais jogadores na melhor forma possível para os jogos contra o Cruzeiro na semifinal da Copa do Brasil, daqui a algum tempo, né, depois que terminar o Campeonato Brasileiro. Hoje fez um primeiro tempo bem interessante, um segundo tempo ruim, mas lutou, empatou. Eu creio que se houvesse um vencedor, como disse o Rafael em relação ao jogo do Real Madrid no Campeonato Espanhol, se tivesse de haver um vencedor, esse vencedor seria o Botafogo, na Arena em Itaquera hoje, neste domingo à tarde. Ô Zé, boa noite para você também. Pegando justamente esse ponto, né, do empate. Então, no fim das contas, é um empate que, se alguém merecia ter vencido o jogo, essa pergunta que está na tela aí, é aquela pergunta que, de certa forma, ficou meio que bom para ambos os lados, de certa forma. Boa noite, Luciano. Boa noite, André. Boa noite, Rafa. É sempre uma honra estar ao seu lado. Claro. É um prazer enorme. Eu que acompanhei a sua carreira desde pequenininho, né? Uhum. Então agora estar presente aqui na mesa com você. Homem multifuncional à frente do seu tempo. É sensacional. Não vamos entrar nesse assunto, não. Sensacional. Bora pro jogo, José. Brincadeiras à parte,
Eu concordo com tudo que o André falou, né? Só que, assim, existem algumas coisas que são muito claras na equipe do Corinthians e que, assim, o Dorival sabe e ele corrigiu no segundo tempo, mas fica muito claro, o Corinthians tem muitas dificuldades de segurar a bola na frente. Né? Quando você não tem o Memphis ali junto com o Yuri, a bola bate e volta, E esse é o grande problema do Corinthians. Hoje, o Botafogo conseguiu empurrar o Garro lá para trás e aí ficava o Yuri Alberto junto com o Dieguinho, né? Muito aberto pelo lado esquerdo, quase como um ponta. E assim, a bola não conseguia chegar até o ataque. O Corinthians conseguiu criar oportunidades muito no erro do Botafogo, né? Forçando na marcação, conseguindo recuperar essa bola e decidir muito rápido. Mas aí no segundo tempo o Botafogo conserta isso, né? Consegue com a entrada do Alan, do Barreira e do Montoro depois, né? O Montoro ainda entrou no primeiro tempo no lugar do Savarino. Mas assim, o Corinthians teve dificuldades. Eu estava até conversando com vocês no intervalo. Eu não entendo o que o David Ancelotti fez, né? O David, né? Porque assim, o Botafogo em cima do Corinthians, pressionando o Corinthians, como o André falou, ao ponto de fazer 3-1, poderia até criar mais oportunidades. O time do Botafogo foi todo lá para trás, ele recua o de Santi, ele põe o Santi, né? Santi Rodrigues, né? Santi Rodrigues para trás, ele põe o Arthur Cabral para trás da linha do meio campo, esperando o tempo passar com 35 minutos de jogo. É muito tempo para jogar atrás, para esperar o resultado com um gol apenas. Eu acho que o Botafogo perdeu uma grande oportunidade, acho que o Corinthians, no meu modo de ver, dentro dos 90 minutos, o Corinthians acho que não se apresentou muito bem na minha concepção de jogo. O Botafogo tem muita qualidade, né? Eu sou fã do Marlon, acho impressionante o que esse rapaz joga em termos de liderança, em termos de personalidade, ele carrega muitas vezes esse time do Botafogo, o Alan entrou bem, o Barreira nem se fala, né? O Barreira colocou uma dificuldade ali pro Mateuzinho, e o Mateuzinho demonstra uma outra face, que se eu fosse um jogador que iria enfrentá-lo, né, toda vez que ele tem dificuldades, o Mateuzinho tenta intimidar os jogadores. Já uma entrada por trás, uma chegada por trás depois que toca a bola. Quando eu falo chegada sabe, bater o peito, ou bater embaixo para tentar intimidar o jogador. E se ele pega um jogador que nem o Barreira hoje, que pega a bola e parte para cima, ele tem dificuldades. Ele fica preso. Então, assim, muitas vezes você querer fazer esse tipo de coisa é ruim, porque você demonstra fraqueza. Galera, Corinthians empatou com o Botafogo dentro da Neoquímica Arena. Corinthians começou até ganhando, né, pessoal? Antes dos 10 minutos marcou um gol ali com o Ranieri, após um erro ali da defesa do Botafogo. Porém, o Corinthians, depois que fez o gol, se acomodou, né, galera? E, pelo amor de Deus, começou a decair o futebol e acabou tomando aí o empate no segundo tempo. O Corinthians voltou para o segundo tempo aí muito mal, o meio campo muito enfraquecido, parece que os jogadores estavam sem gana de vencer, não sei, e aí acabou sofrendo um empate pelo Botafogo, né? Ficou 1-1 ali, um belo gol, diga-se de passagem, né? O segundo foi bem mais bonito, mas o primeiro ali também, um contra-ataque ali, e a defesa do Corinthians vacilou demais. Dieguinho, que estava fazendo a cobertura do Cuiabano, acabou não fazendo, e aí o Montoro ali tocou para o Cuiabano bateu, gol do Botafogo. E aí, galera, que vem a pior coisa, né? Depois o Botafogo virou com um golaço do Barreiras, cara, pelo amor de Deus, que voleio foi aquele? Eu sou corintiano, mas tem que elogiar quando é um golaço, né? Infelizmente foi contra o Corinthians, mas foi um belo gol. Mas graças a Deus depois teve um gol mais bonito ainda, né? Não o gol, mas e sim a jogada que iniciou ali o Vitinho. Eu não lembro quem tocou, acho que foi o Gustavo Henrique que tocou pro Vitinho. O Vitinho fez uma linda jogada ali, dando o drible da vaca. Passou por todo mundo, fez o cruzamento ali rasteiro. Gol do Corinthians, gol do Gustavo Henrique. E aí, galera, ficou esse placar. 2-2, fim de jogo. O Corinthians estava com 45, foi a 46. Foi um péssimo resultado para os dois. O Botafogo está em busca da vaga direta na Liberta, fase de grupos, e o Corinthians na busca pela pré-Libertadores. Então os dois não mudou muita coisa na tabela. O Corinthians continua ali com chances de ir para a Libertadores. Vai depender dos próximos jogos. O Corinthians volta a campo contra o Fortaleza e depois tem o último jogo na Arena contra o Juventude. Juventude, esse jogo vai jogar só para cumprir tabela, porque já caiu, né? Então o Corinthians tem que aproveitar e meter brasa, ganhar aí de preferência com muitos gols para tirar
esse saldo aí, se eu não me engano, é negativo. Então vambora, galera. Comenta aqui abaixo o que você achou dessa partida e também dessa fala do Neto. Deixei pra vocês um corte aí com as falas dele depois desse jogo contra o Botafogo. Um pós-jogo de qualidade você só encontra aqui. Comenta aqui abaixo o que você achou desse jogo. Sem mais enrolações, eu fico por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo, pessoal.